Olá, eu sou a Dara Cristina Fernandes. Hoje estarei apresentando a experiência 4 teórica simulada e eu pertenço ao grupo SEM da matéria de prática de eletromagnetismo com o professor Gerardo Kiss. Iniciando, explicando um pouco sobre geradores elétricos. Eles são dispositivos que transformam energia mecânica em energia elétrica. E como que eles realizam isso? Eles fazem por meio do princípio da indução eletromagnética, descoberto por Faraday. Quando o condutor ele corta linhas de campo magnético, surge nele uma diferença de potencial. O que é isso? Atenção. Exemplos comuns em usinas hidrelétricas, as turbinas girando, as usinas eólicas, hélices do vento girando o rotor e alternadores de carro. Além disso, tem outro exemplo, que é os pequenos geradores portáteis a gasolina e diesel. Como que é o funcionamento dos geradores elétricos? A energia mecânica entra, a rotação ocorre e o campo magnético ele vai variando. E daí a eletricidade sai. Coloquei algumas imagens aqui que representam uma vista explodida aqui do rotor, metade com os polos tipo garra, outra metade com outros polos ali, e daí tem um enrolamento de estação, que é uma bobina de campo, e tem os anéis coletores e as escovas. E na figura B aqui nós temos a bobina de campo, os anéis coletores aqui, consegue visualizar melhor, e por fim o rotor, o conjunto todo montado. A indutância ela é a capacidade que duas bobinas têm de induzir tensão uma na outra quando a corrente elétrica em uma delas varia. E o que influencia a indutância mútua é a proximidade entre as bobinas, a orientação, quanto melhor alinhadas, maior o acoplamento delas, o número de espiras, tipo do núcleo, se é A, ferro, ferrite, e a área do campo magnético compartilhado. Como funciona a indutância mútua? Quando a corrente, coloquei aqui uma imagem também, quando a corrente de uma bobina muda, o seu campo magnético também muda, e esse campo magnético variava através da bobina B. Essa variação gera uma tensão induzida na bobina B. E temos aqui até sobre uma distância menor, uma distância maior, e a gente consegue ver aqui as linhas do fluxo magnético. Exemplos da indutância mútua são em filtros em fontes de alimentação. Os indutores eles suavizam a corrente, retirando os ruídos elétricos. E os reatores de lâmpadas fluorescentes, eles controlam a corrente que passa pela lâmpada. Terceiro exemplo, os indutores em circuitos de RF, que é radiofrequência, ajustam frequências em rádios, antenas e transmissores. E em quarto, bobinas de ignição automotiva, geram pulsos de alta tensão para acender a mistura no motor. Agora eu vou dar início à explicação das simulações realizadas. Foi uma simulação de gerador elétrico com 7 bobinas e uma simulação de um sistema de indutância mútua entre duas bobinas. Então, vão ser 2 simulações. Dando início, eu vou em Project e vou inserir o Maxwell 2D Design. Aqui eu já vou renomear. Deixa para renomear depois. Crio aqui o retângulo. E para ficar no formato que eu desejo, vou criar esse círculo. E daí eu vou acabar dando um intercept nos dois. Isso para ficar nesse formato com arredondado as pontas. Daqui eu crio um círculo para representar a minha bobina. Eu já mudo o material para cobre, porque eu vou acabar fazendo ela 7 vezes.
E é bom deixar já no formato. Coloco uma transparência de 0,4. E o nosso material vai ser de alíquota ainda. Coloco uma transparência, altero a cor também, para ficar mais bonitinho. E aqui eu venho duplicar Around Axis, e eu vou colocar 7 vezes, que é o total de número de bobinas que eu tenho. Certinho, todas as nossas 7 bobinas aqui. Agora eu vou criar um círculo menor, cobrindo só o imã e depois cobrindo as bobinas também. Eu não quero que fique encostando, então eu vou acabar diminuindo o tamanho ali do raio. Aumento a transparência, mudo a cor. Aqui eu estou procurando para saber onde que eu vou alterar o raio. Coloco 0,9, só para diminuir só um pouquinho isso, para não ficar encostando nas bobinas. Aqui eu coloco o nome, gerador elétrico, DC09, gerador DC09, DC da Era Cristina, 09 no final da minha matrícula, meu Max 2D. Coloco o transiente e posteriormente, quando eu for realizar a simulação, por conta do meu ANSYS, se eu estudante eu não vou conseguir rodar a simulação. Mudei para o 3D e coloquei uma espessura de 1, mudo para transiente aqui também. Aumentei a transparência para conseguir visualizar melhor. Ok. Foi mais para fazer a modelagem e eu vou mostrar quais deveriam ter sido os resultados. Aqui eu coloco, não, é mecânico, tem que colocar 70 RPM, a velocidade angular. Ok. Eu venho aqui e coloco 7 Ads Effect. Ok. Dá um setup, valido e ficou dando um erro de design settings por conta do meu ANSYS. Aqui eu vou demonstrar os resultados que eram esperados. A simulação deveria rodar assim, eu conseguiria ver. E eu veria os ângulos, os vetores, a direção, mas infelizmente não consegui rodar aqui. Esse foi o vídeo disponibilizado pelo professor para nós seguirmos, para esse nosso tutorial.
E agora eu vou passar para a simulação de sistema de indutância mútua entre duas bobinas. Aqui. Eu começo colocando a indutância desse 09 e vou colocar o Maxwell 3D e vou em Draw e colocar um polígono. Daí eu vou mudar aqui os valores. 0,5, ali eu continuo 10, 1,05, pitch, vou colocar 0, e voltas, eu vou colocar 10 voltas, 36 segmentos, realmente. Beleza, inserir traço espiral. Viemos aqui de novo, usa define parameter. E eu vou colocar 0,5 novamente. Aqui é para ela ser menor, então eu vou colocar um valor, a metade do valor. Pitch 0, voltas, eu vou colocar 5 também. Ok. Isso mesmo, agora eu só vou mudar a posição porque eu quero que ela fique ali em cima. Nós podemos ver nos espirais aqui. Eu vou mover aqui no eixo Z. E eu vou colocar uma variável dist, porque eu quero que fique variando a distância quando for rodar a simulação. Eu coloco aqui length, aqui, isso, unidade milímetros mesmo, valor 5. Eu quero que varie de 5 em 5. Pronto. Agora aqui eu vou desenhar linhas para fazer uma ligação. O meio dessas linhas é que a gente vai querer que entre uma corrente e no outro vai sair uma corrente. Aqui eu copio e colo e eu só vou mudar a posição ali. Eu mudo aqui a posição de Y para 1. Ok, agora na linha 2 faço a mesma coisa. Eu copio e colo e eu vou mudar a posição do X. Aqui eu vou colocar 25. Ok. Eu vou fazer a mesma coisa ali pro lado. Aqui no lado interno da nossa espira. Então, é um pouco complicadinho, às vezes fica. Desaparece quando é para aparecer. Precisa clicar 2 vezes. Isso, 2 vezes. Ai, fica subindo toda hora.
Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, copio, colo, mudo a posição de Y, depois copio, colo, agora -1, aqui novamente, eu vou mudar a posição de Z também, e aqui eu coloco 25 novamente no X. Certinho. Aqui. É porque como estava sobrepondo, eu estava achando que o eixo X era a linha do 25 e eu achei muito grande. Aqui eu vou colocar o tipo da cross-section retângulo e vai ser mais ou menos um quadradinho. 0,5, de altura, isso. E eu vou fazer a mesma coisa na bobina de cima. Essa espiral. Aqui novamente eu vou ir na linha, copiar e colar. Y coloco 1 e aqui eu vou colocar dist. Aqui ó, vai dar um errinho porque tá aqui 25 em X. Vai dar um erro porque mais pra frente eu coloco dist mais 1. Só que ele considera como se fosse mais 1 centímetro. E como está em milímetro, fica absurdamente grande. Ctrl C, Ctrl V. Coloco -1 Y, coloco o dist. Aqui. -25. Ficou muito grande. Esse daí eu conserto colocando para milímetros. E na cross-section vou colocar um retângulo novamente, 0,5 por 0,5. Agora eu vou tornar só em uma só peça, então eu vou dar um night na bobina de cima, na espiral de cima, na de baixo também. Eu altero a cor e o material, coloco cobre. Mas eu não gosto da cor que ficou, então vou mudar.
Esse eu gostei mais. Vou colocar outra cor aqui também. Muita transparência. O material cobre também. Eu seleciono a face e eu vou colocar aqui os vetores. Eu seleciono primeiro a ponta de cima com a ponta de baixo, mais ambas superiores. Eu vou adicionar extension, corrente, eu vou colocar aqui 5 amperes. E no outro, eu faço a mesma coisa, que eu vou mudar a direção do vetor. Eu coloco em swap direction, 5. Ok. Confiro aqui. Aí. Agora sim. Crio minha região de análise. Valor de 100. Só que depois eu vou mudar, porque é para encostar. Então eu vou apagar essa região e criar outra menor. Ligo aqui as correntes em parâmetros. Eu adiciono aqui Parametric e eu vou adicionar a minha variável dist. Eu vou colocar passo start em 5, stop 30. E o step vai ser 5. Eu vou ali em adicionar e dou um OK. Aqui na tabela a gente consegue ver como que é para ser a variação. Posteriormente, eu não consigo realizar também essa simulação. Porque acabou dando bastante erro. E vou em Field e era para aparecer. Aqui eu vou mostrar o resultado também. Mas a simulação não consegui rodar. Tentei várias vezes e acabou que não deu em nada. E tentei gerar o relatório também, só que não apareceu. Era para aparecer o Canva, era para aparecer os vetores, não apareceu. Eu vou mostrar os resultados aqui. Tá, então as simulações realizadas foram a de gerador elétrico com as 7 bobinas e a simulação de um sistema de indutância motor entre 2 bobinas. Eu mostrei aqui o resultado do primeiro, era suposto que acontecesse. E aqui é o resultado do segundo, era para aparecer esses vetores fluindo por dentro das bobinas, como podemos ver aqui nessas 3 imagens, e o campo também. Essas são as referências que eu utilizei para fazer essas simulações e a parte teórica. Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.